Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. O Evangelho de hoje dá-nos muito o que pensar e rezar e meditar nestes 10 minutos, que são curtos, para estar ao pé de ti, Senhor, e com tanto em que meditar. Porque este Evangelho, que vem do capítulo 9 de São Lucas, vem no fim de uma longa sequência de acontecimentos. Né? Nosso Senhor preparava-se quando sabia que chegou o seu momento de ir para Jerusalém para dar a vida, enviou como um rei mensageiros à sua frente a uma cidade de samaritanos. Os samaritanos não o receberam e João e Tiago propuseram a Jesus a possibilidade de enviarem fogo do céu para destruir aquela cidade. E o curioso é que fizeram isto depois do seguinte, daquilo que acontece, que São Lucas conta deste capítulo 9. Reparem, o capítulo 9 começa com Nosso Senhor a enviar os 12 apóstolos, dando-lhes poder sobre todos os demónios e para curar enfermos, anunciar o reino de Deus e para expulsar demónios. Disse-lhes para não levarem nada pelo caminho, para irem e evangelizar. Depois, os apóstolos voltam todos contentes, contando ao Senhor tudo o que tinham feito, e Nosso Senhor foi com eles para Betsaida, para um sítio distante, recolhido, para estar com eles. Mas vinha tanta gente que Nosso Senhor, compadecido das multidões que vinham ao seu encontro, em vez de as despedir, multiplica os pães e os peixes para 5.000 homens. E tinham apenas 5 pães e 2 peixes. Portanto, misericórdia atrás de misericórdia. Os apóstolos enviados para anunciar o reino de Deus, expulsar demónios, curar enfermos. A multiplicação dos peixes e dos pães para uma multidão faminta que vem atrás do Senhor. Depois disto, Nosso Senhor pergunta aos apóstolos, aos 12, quem é que as pessoas dizem que Ele é? E os apóstolos dizem que um João Batista, outros Elias e tal. E Nosso Senhor pergunta-lhes a eles, e vós quem é que dizeis que eu sou? E São Pedro, em nome de todos, diz, és o Cristo de Deus, és o Cristo de Deus, és o Messias. E Nosso Senhor, para eles saberem exatamente o que diziam, o que a fé nos ensina, que Cristo é o Senhor, ensina-lhes que vai ter que sofrer muito, vai ser entregue às mãos dos homens, que vai ser levado à morte, que vai ressuscitar ao terceiro dia. Esta é a sua missão, o seu mistério de amor, o oferecimento de si mesmo, por amor. E depois diz-lhes, quem quiser vir seguir-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz de cada dia e siga-me. E vem por aqui fora. E depois pega em Pedro, Tiago e João. Tiago e João estão nesta cena da transfiguração e transfigura-se diante deles e mostra a sua glória, e aparece Moisés e Elias e os apóstolos, Tiago e João, com Pedro, veem a glória de Deus e ouvem o Pai a dizer, este é o meu filho muito amado, eleito, escutai-o. E depois desce e cura um lunático, cura um processo tomado, que o pai afligido apresentou aos apóstolos e que eles não conseguiam curar, Nosso Senhor cura. E volta a anunciar aos seus discípulos a paixão. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. É verdade, diz São Lucas, que eles não entendiam esta linguagem e que lhes resultava tão obscura esta linguagem que não a compreendiam e que temiam perguntar a Jesus, fazer perguntas a Jesus sobre este assunto. Talvez esteja aqui uma das chaves do episódio de hoje. Depois, Nosso Senhor pega de uma criança e diz-lhes, quem receber uma criança em meu nome, a mim me recebe. E quem se tornar como uma criança, entrará no reino dos céus. Deixai ver as minhas criancinhas. Tudo isto são os antecedentes do Evangelho de hoje. É muito curioso. De onde é que os apóstolos, onde é que Tiago e João, e reparem que Tiago e João são São Tiago e São João, e que São João é o apóstolo muito amado, o predileto,
o que vai até à cruz, o que reclina a cabeça no peito de Jesus. De onde é que Tiago e João tiraram a ideia que Nosso Senhor podia querer que baixasse fogo do céu para destruir a cidade dos samaritanos? Como é que eles, depois de tudo isto, ainda não percebiam que Jesus é a misericórdia que baixou do céu? É a salvação que baixou do céu. Não para destruir aqueles que lhe fecham a porta, mas para passar por essa porta fechada no mistério da cruz, para se oferecer por aqueles que o recusam, pelos pecadores, por nós, que o recusamos uma e outra vez, e que lhe voltamos as costas, e que lhe ofendemos, e que merecíamos talvez, pela nossa ingratidão, que do céu descesse um fogo que nos consumisse, que nos destruísse. Mas não, o que desce do céu é o nosso Deus para nos salvar e nos redimir. E os apóstolos, Tiago e João, não percebiam isto. Não percebiam isto. É verdade, repito, meu querido Jesus, que eles tinham medo, não sei porque é que tinham medo, de te perguntar, de fazer perguntas, quando tu lhes falavas da paixão, quando tu lhes falavas do sofrimento, quando tu lhes falavas da tua entrega, dos teus padecimentos por amor. Tinham medo de falar sobre isto. Não sei porquê, porque tinham medo de queriam uma coisa rápida, queriam uma coisa fácil, não queriam talvez abrir o seu coração à mensagem de um amor sacrificado, oblativo, total. E por isso não percebiam. E nós hoje queremos, Senhor, perceber. Também temos diante de nós tantas portas fechadas. Também tantas vezes nós vamos à tua frente a anunciar que o Senhor quer passar a caminho de Jerusalém, que quer dar a vida pelos homens. E as portas fecham-se. E parece que cada vez fecham mais. E nós, às vezes, parece que queremos desistir primeiro da missão e depois, quer dizer, cheios de uma ira a que podemos confundir com santidade, dizemos, quer dizer, é mais vale que isto se destrua, esta gente não merece nada, isto e aquilo, e queixamos-nos, e queremos que deixe um fogo do céu que ponha as coisas na ordem, que faça com que o homem finalmente perceba quem é que manda aqui. Quem é que manda aqui? Aqui manda Deus. Se tu não obedeces, sofrerás as consequências. E Nosso Senhor não é assim. Não é assim. É Ele que desce. É Ele que se oferece. É Ele que é destruído por causa dos meus pecados, dos pecados dos homens. É a grande diferença entre não é o Senhor que se destrói a si mesmo, isto é, que se oferece a si mesmo até à morte para que eu tenha vida. É o Senhor que padece os meus pecados para que eu o reconheça o seu amor, para que eu finalmente me possa arrepender. Vale a pena, meu querido irmão, que rezas comigo estes 6 minutos, que dês tempo ao Evangelho, que pegues no capítulo 9 de São Lucas e te espantes com a dureza de coração dos apóstolos e com a tua, às tantas, e que contemples a bondade infinita do coração de Jesus. E então ouças de verdade a palavra de Deus neste dia de São Jerónimo, que foi um santo que dedicou a vida à palavra de Deus, à Sagrada Escritura, à tradução da Sagrada Escritura e à meditação da Sagrada Escritura. Porque quem desconhece a Sagrada Escritura desconhece a Cristo. Quem desconhece a palavra, o Novo Testamento, desconhece a Cristo. E então, hoje, era um bom dia para pegar na Sagrada Escritura com o tempo. Ver como Deus, como o Senhor educa os seus apóstolos e nos educa a nós, apesar da dureza do nosso coração. Apesar de, ainda hoje, continuarmos tu e eu, cheios de um santo furor deslocado e que de santo nada tem, a pedir que venha, que se destrua, que se vingue, que Deus se vingue, que Deus faça alguma coisa, porque parece que faz pouco, não é? Só dá a vida, só se oferece, só se derrama sobre os homens,
mas não os força, não os... Parece que eles não mudam. E que não basta, meu Deus, que não basta a tua bondade infinita. Era preciso uma violência qualquer que não fosse a violência infinitamente boa do teu amor derramado sobre nós. Virgem Santíssima, faz-me aprender com a Sagrada Escritura, faz-me meditar no Evangelho e entrar no coração de Jesus, para que, diante dos meus contratempos, das dificuldades da missão apostólica que o Senhor me confia, da missão da minha vida, eu possa unir-me a Jesus no mistério da cruz e oferecer a minha vida pela vida dos meus irmãos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste esta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.